Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma aula de Tira Dúvidas aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, aula de Tira Dúvidas, hashtag 24. Hoje é dia 29 de abril de 2021, estamos aí um pouquinho além das 19 horas no fuso horário aqui, UTC-3, horário oficial do Brasil. Estamos de novo aqui na nossa sala de videoconferência do software livre Jitsi e a sala é o meet.jit.si/curso GNU. Você pode vir aqui e acessar sem nenhum problema, sem precisar instalar nenhum software extra, se você estiver usando um navegador de web, e se você quiser usar através de um aplicativo, tem aplicativo para funcionar em vários sistemas operacionais, inclusive nos sistemas operacionais móveis. Não precisa de inscrição, não precisa nada disso, é só acessar e mandar bala e vir aqui participar tanto quanto você quiser e puder, né? E eu vou aproveitar também para dizer que se você estiver aí curtindo as nossas aulas, o nosso curso, você pode apoiar, deixando seu joinha, compartilhando para mais gente ficar sabendo do que a gente está fazendo aqui e eventualmente se beneficiar dos conceitos que são trocados aqui, das informações e dos conhecimentos. Se você puder e quiser nos dar uma ajuda financeira, tem aí os QR Codes ou na descrição desse vídeo. E, antes de... isso aqui já é uma parte que não era para mostrar, depois eu mostro, mas foi bom porque eu já tinha esquecido, né? E a gente está aqui para fazer uma aula de tirando dúvidas de qualquer aula aí do curso e outras tantas assuntos sempre correlatos ao software livre, ao sistema operacional GNU, né? Não fugimos disso. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui na sala, a CD, o Adfeno, o Veritas, o Júlio, boa noite Júlio, o Jefferson, o Rony, o Ademorasta, o Felipe Nogueira, o Blau, o Arthur e o Venan. Esqueci de alguém? Acho que não. E é isso aí. Então vamos lá, podemos começar. Quem é que tem a primeira pergunta aí da noite? O Veritas está dizendo que não consegue nos ouvir. Bom, por enquanto só eu que estou falando. Se alguém puder confirmar de estar ouvindo. Perfeitamente, tá alto e claro aqui pra gente. Então é contigo aí, Veritas. Vê aí se você deu permissão pro. Não, microfone normalmente não precisa. Aliás, o fone normalmente não precisa nada. Você deve estar mutado aí de alguma forma. Sugiro que você eventualmente dê essa checada aí, né? Então vamos lá. Quem é que. Se ninguém tiver uma dúvida aqui, a gente começa pela dúvida que está lá no nosso pad. Então eu vou começar. Já veio mais uma dúvida ali. Mas eu vou começar pela divulgação de uma lista de discussão da comunidade DebXP, a lista de discussão via e-mail, né? Porque e-mail não acabou, né? Então eu vou passar o endereço aqui também para ficar visível para todos. Como eu não preparei antes isso, eu vou passar aqui via terminal mesmo, né? Então vamos lá para o nosso terminal e está aqui o endereço da lista, que é o https://www.freelists.org/list/debxp. É uma lista a moda antiga, digamos assim, uma lista de e-mails, né? Então você cadastra lá seu e-mail e passa a receber os e-mails dessa lista, participar. O objetivo dessa lista, né? O Blau está aqui para me desmentir caso eu fale bobagem, mas o objetivo dessa lista é estabelecer uma comunicação num molde, digamos assim, mais saudável, mais profundo, típicos das listas de e-mail, né? E a lista de e-mail também fica registro, fica mais fácil de acompanhar as conversas anteriores, as pessoas podem facilmente participar de um assunto e não de outro, os programas de e-mail separam isso, né? Fica mais claro, o texto pode ser mais longo e assim por diante, né? Para tentar também valorizar essa comunicação não tão imediatista quanto a comunicação nos comunicadores instantâneos, né? Então aí eu sugiro que você participe.
assim como de todas as lives de segunda, bem como acompanhando também os cursos que o Blau oferece da comunidade DebXP, que você pode acessar por debxp.org. Tem lá uma porção de cursos, o meu preferido, que é o curso de AWK, mas tem curso de Shell GNU, tem curso de PHP, tem curso de introdução à linguagem C. Esqueci algum, Blau? Não, os principais são esses que Os estão lá principais são, por enquanto, né? porque vai ter bastante coisa ainda. E Tem se muita você coisa também pela frente. quiser adquirir, tem lá um livro muito bacana, que é o Pequeno Manual do Programador Bash, muito legal, e eu recomendo que essa é uma parte, digamos assim, para quem vai administrar sistemas, né? Então é importante conhecer, e a minha proposta aqui no curso é que você adquira esse conhecimento e essa firmeza no lidar com o sistema operacional GNU, mas a partir do momento que você vai evoluindo nessa administração, acaba ficando muito importante no dia a dia você automatizar processos administrativos para um sistema operacional GNU. E nada mais adequado e super importante do que aprender a programar em Shell, no Bash, vai te ajudar muito a administrar tarefas, a automatizar tarefas, é muito importante, né? Eu acho que é nessa linha aí. Estão todos convidados, né? O Blau está fazendo uma promoção extra aí, que os cursos dele, para os 100 primeiros inscritos, vai estar de graça se você mencionar que veio aqui através, através de uma aula de Tira Dúvidas do Creteu. Isso é uma brincadeira que a gente faz. Os cursos na comunidade DebXP, assim como aqui no canal, são livres, né? Então, você tem lá os cursos à disposição, esses inclusive estão gratuitos, né? Mas os cursos são sempre livres, né? Então é muito importante sacar Só um isso e detalhe, fazer. Cleiton, Pois não, só um complemento, já que você falou do livro, o pois livro não. está em blauaraújo.com, que é também onde está acontecendo o curso Shell GNU, que está em desenvolvimento, né? Uhum. Então ainda está lá em blauaraújo.com. E o livro é a forma de você apoiar o financiamento desse trabalho todo que a gente faz. É uma das melhores formas, né? Mas também tem outras formas de apoio lá, se você quiser, já que é para fazer comercial, estamos fazendo Faça, não completo, tem né? problema. Tá? Né? Não, Então, não vai os perder a cursos viagem, estão né? lá. Os cursos estão lá em Blau Araújo. O último curso, né, que é esse curso Shell GNU, está em blauaraújo.com por enquanto, assim como a página para adquirir o livro também. Muito bem. Recomendadíssimo. Então vamos lá, quem mais tem dúvida aqui? Vamos lá, já comecei com essa dúvida. Tem uma dúvida da CD aqui. A CD já voltou? Porque se não é ao vivo, vou esperar ela voltar, né? Então eu vou começar com o Adorno Rasta aqui. Vamos lá. A dúvida dele é a seguinte: hoje tive uma vivência durante a instalação do Debian. Gente, Ctrl Alt F4, a gente verifica os processos durante a instalação no modo terminal. E para voltar para o modo gráfico de instalação do Debian, acho que fiz caquinha aqui, diz ele. Se alguém puder me dar uma luz. Já estão dando a luz ali, o negócio aqui no pad é muito rápido, né? O Adfeno aproveita e já responde ali. Então, depende, Adorno, de como é que está sendo a sua instalação, né? Se você está instalando ela no modo gráfico, no modo texto, em boa parte das vezes em modo texto é no Ctrl Alt F1 mesmo, né? O F1 é o terminal onde tem a instalação em modo texto. E no gráfico costuma ser o 7 realmente, Adfeno, mas na verdade você pode de boa, Adorno, experimentar, né? Faz lá um Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2, Ctrl Alt F3. Na verdade o Ctrl Alt F4, viu? Ele não mostra os processos. Ele mostra mensagens que vão acontecendo do processo do instalador, né? O Ctrl Alt F2, F3 costuma ser a possibilidade de você já ter um terminal com o sistema Debian que está rodando para o instalador, né? Então, quando a gente dá boot num pendrive, ou num CD, ou num DVD, a gente já tem um sistema operacional muito básico rodando, né? E sobre esse sistema operacional roda o instalador. Então, a gente tem vários terminais, um deles é
o terminal gráfico, que me parece que está realmente no Ctrl Alt F7, mas é só você testar aí para não ter dúvidas. E pode ir e voltar, né? Olhar uma coisa, olhar outra. Né? Normalmente a gente olha isso quando está tendo algum problema, né? Eu espero que você não esteja tendo problema. Como você está aqui, se você tiver, se você tiver disponibilidade de falar ou de escrever, a gente pode complementar caso tenha faltado algum detalhe aí, né? Vamos ver aqui as mensagens. Enquanto isso, o Adfeno está ajudando o Veritas ali, que está com problema para nos ouvir. E beleza. E o Blau também. O Arthur disse que foi dar uma saidinha. Mas é isso aí, vamos ver. Isso aqui é do Não tem Veritas. saidinha não, só fechei o microfone aqui para os valores daqui não atrapalhar a aula. Não, beleza, Felipe. É o Arthur que disse que ia dar uma voltinha, mas está tudo bem. Estou aguardando as dúvidas aí. Eu estou esperando também a CD, né? Então, vamos lá, Rony, Vamos aproveitar essa do Jefferson, Adorno, vamos. por- porque do log da instalação que você vê no Alt F4, né, Ctrl Alt Uhum. F4, tem também uma parte muito legal que foi assunto da terça-feira, inclusive, né? Exatamente, exatamente. Que é um shell ali para você utilizar. Isso é um assunto bem legal para saber que você pode realizar operações ali naquele shell durante a instalação. Inclusive, a gente resolveu um problema que já estava incomodando há alguns anos, né? Que É é poder verdade. instalar o Network Manager numa instalação mínima, né? Isso. Eu estou preparando aqui uma conexão para, enfim, mostrar isso, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos compartilhar aqui a tela toda. E eu vou aqui na virtualização que a Virgínia, nossa amiga e aluna aqui do curso, nos oferece aqui para a gente poder fazer isso de uma forma mais bacana. Né? É uma máquina que chama aqui, tem uma máquina virtual aqui que chama Bullseye, na verdade já está instalado nela, eu vou clicar aqui no abrir, eu estou usando aqui a virtualização nativa do kernel Linux, né, que é o KVM, usando o QEMU, o libvirt e uma interface gráfica que é o Virt Manager, né? E essa virtualização aqui está num servidor, em uma outra cidade, né? Mas eu estou acessando aqui a partir da minha máquina, né? A gente vê aqui que tem uma telinha, que é a parte que a gente seleciona para enxergar a tela da máquina virtual, ela não está funcionando, quer dizer, ela está desligada, e a gente tem aqui um outro botãozinho que mostra os detalhes da máquina virtual, né? A gente consegue ver aqui os detalhes da máquina virtual, como por exemplo as informações gerais aqui indicando que essa máquina é uma máquina que tem um chipset Q35, é uma máquina x8664, que ela tem um firmware UEFI, então é bem bacana porque serve para fazer vários testes usando o UEFI. Inclusive o Marcos, que está junto ali com o Felipe, estava com uma dúvida com relação a isso, que ele vai poder testar aqui no GNU, então logo ele queira. A gente vê aqui que tem um disco virtual, que está num arquivo chamado Bullseye, é um disco virtual de 20 GB, e tem também aqui um CD-ROM, né, que já está com o CD de instalação da versão que no momento está no estágio testing, que é a versão Bullseye, né. Aqui é o equivalente a gente imaginar que tivesse, de certa maneira, num setup da BIOS, e a gente pode definir a partir de qual dispositivo a gente quer, qual é a sequência que a gente quer, qual é a ordem dos dispositivos para iniciar o sistema operacional. E aqui está selecionado o CD, né? E esse CD é o CD de instalação do Bullseye. Então eu vou colocar aqui naquela janelinha que mostra a tela e vou dar um play na máquina virtual para a gente ver efetivamente o CD bootando e a gente começar o processo de instalação e ver essas coisas que a gente estava falando para o Rasta aí, né? Então vamos lá, tá meio devagar aqui talvez, tá tudo certo, não, já tá ali bootando, pronto, estamos aqui no Groove, né?
o CD de instalação do Debian, quando você dá boot via UEFI, conforme a gente pode ver aqui em cima, na segunda linha de cima para baixo aqui, tem indicando que está em UEFI, ou seja, que essa máquina deu boot via UEFI. Quando você der boot via UEFI Legacy ou BIOS, vai aparecer aqui que bootou via BIOS e não é, no caso do CD de instalação do Debian, não é o Grub, e sim o syslinux, que é o bootloader quando ele boota BIOS. Em UEFI, a gente pode escolher o tipo de instalação que a gente quer fazer, se é a instalação em modo gráfico ou em modo texto, e eu vou lembrar isso, que a forma com que você vai conduzir a instalação, se gráfica ou em modo texto, não tem nenhuma relação com o que você pretende instalar. Então você pode fazer uma instalação em modo texto que não instale nada gráfico, assim como pode fazer uma instalação gráfica que não instale nada gráfico, pode fazer uma instalação em modo texto que instale um ambiente gráfico e pode fazer uma instalação em modo gráfico que instale um ambiente gráfico, né? Então, essa escolha só diz respeito ao processo de condução do instalador. Eu vou escolher aqui o instalador gráfico e aí a gente vai então dar boot no sistema operacional que veio nesse CD, que já é um Debian mínimo, cuja única finalidade é rodar o instalador. Então a gente já está aqui no instalador para escolher o idioma que a gente quer fazer a instalação. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na virtualização do Virt Manager, com o Virt Manager, tem um botãozinho aqui de enviar uma tecla, né? Para algumas teclas especiais a gente enviar para a máquina virtual, porque se eu digitar no meu teclado, ela vai ser enviada para a minha máquina real e não para a máquina virtual. E eu vou apertar lá o Ctrl Alt F2. Então eu vou selecionar ali o Ctrl Alt F2, apertei o Ctrl Alt F2, a gente vai para uma tela de TTY, uma tela em modo texto, que indica aqui em inglês uma mensagem dizendo que eu devo apertar Enter para ter um terminal. Então com isso aqui eu tenho um terminal, ou seja, o sistema operacional já está rodando, os processos estão aí. Um deles é o instalador, né? Então a gente vê que tem um Xorg ali, né? Eu não consigo mexer aqui porque não tem um mouse aqui, não consigo mostrar para você exatamente de onde eu estou falando, mas tem ali Xorg, né? Ou seja, já está rodando o ambiente gráfico, né? Do sistema, né? Então a gente já está com o instalador rodando. Tem more or less? Tem. Vamos lá, PS pipe, achar o pipe aqui, achei, more tem. Mas o que eu vou fazer com more? Procurar alguma coisa que estivesse lá em cima. Ah, tudo bem. Eu só queria mostrar que o sistema já está rodando, né? E que tem um ambiente gráfico rodando. Então, se eu fizer aqui agora o Ctrl Alt F3, a gente vê um outro possível terminal, eu nem vou dar Enter aqui, não preciso dele. O Ctrl Alt F4, que fez parte da pergunta, né? Que mostra os logs da instalação, né? Então, se você apertou Ctrl Alt F4, quiser voltar para lá, a nossa dúvida é se era Ctrl Alt F1 ou Ctrl Alt F7. Vamos lá no Ctrl Alt F1. O Ctrl Alt F1 é o primeiro dos terminais, só está mostrando o início do ambiente gráfico, porque eu escolhi a instalação no modo gráfico. E, portanto, então aqui eu acho que é o Ctrl Alt F7. Vamos ver? Não é o Ctrl Alt F7, então é o 5. Ó. Ctrl Alt F5 está aqui o ambiente gráfico. A sugestão que eu tinha dado era experimentar cada um deles. Às vezes, é bom prestar atenção, porque em algumas máquinas modernas, nas máquinas antigas você apertava Ctrl Alt e a tecla de função, F1, F2, F3 e assim por diante. Em algumas máquinas modernas eles inverteram isso. E essas teclas, além de serem as teclas de função, também são teclas que são chamadas de teclas multimídia. Então tem lá desligar o monitor, desligar o touchpad, aumentar o volume, diminuir o volume, coisas desse tipo. Então em algumas máquinas você precisa apertar Ctrl Alt, além disso uma tecla de função, que normalmente se chama FN, e aí sim apertar a tecla F1, F2, F3. Então, relembrando, Ctrl Alt F2 para aquele terminal que a gente fez. Essa bagunçada que deu na tela aí foi aqui da minha máquina virtual. E Ctrl Alt F5 para a instalação. Então a qualquer momento a gente pode fazer isso. Eu vou desligar a máquina só para mostrar um pouco então essa diferença.
no meio do processo de instalação, não tem problema, nada foi feito, né? Vou dar boot outra vez na máquina virtual. Tá lá a máquina virtual dando boot. Belezinha, só que dessa vez eu vou escolher um install aqui, que é a instalação em modo Ncurses, em modo texto, como é chamado. É a mesma instalação, tem as mesmas perguntas, é tão fácil ou tão difícil da mesma forma, mas agora aqui a gente vai ver, ó, Ctrl Alt F2, eu tenho aqui um terminal. E para voltar para a tela do instalador, aqui é Ctrl Alt F1. Então, quando está no modo gráfico é Ctrl Alt F5, que nesse caso aqui, ó, eu aperto Ctrl Alt F5, não mudou nada, ó, Ctrl Alt F2, Ctrl Alt F5, não aconteceu nada, não tem esse terminal rodando, Ctrl Alt F1, tá aqui rodando o instalador no terminal 1. Essa que é a ideia. Beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui. Isso, né? O Rony está perguntando aqui, vamos ver. O Veritas está dizendo que o KVM é bruto, grandes empresas usam ele e o Proxmox. O Proxmox é uma distribuição derivada do Debian, né? O Felipe, por exemplo, que está aqui conosco na sala, usa na empresa que ele cuida da TI. Né? Proxmox é uma distribuição derivada do Debian que é voltada para a administração de máquinas virtuais. Né? Eles usam KVM lá no final das contas. O Proxmox usa o KVM. Ele usa o KVM por baixo, ele usa o LXC também. Você pode administrar na mesma interface web tanto as VMs quanto os containers. Isso, também. Exatamente. Não só na verdade, quem promove isso, né, eu vou mostrar aqui de novo na virtualização, quem promove isso, quer dizer, essa possibilidade de administrar tanto KVM quanto, deixa eu desligar aqui a nossa máquina virtual outra vez, tanto KVM quanto LXC e também LXD, né? Se a gente olhar aqui, a gente pode, quando vem aqui uma nova máquina virtual, a gente pode escolher aqui, e aí a gente pode escolher aqui KVM, isso aqui não é aqui, não, é na conexão. Era lá que não é aqui não, é aqui, ó, uma nova conexão. Nova conexão pode ser com QEMU KVM, ou com Xen, ou com libvirt LXC, esse outro Bive que eu não conheço, Virtuoso que eu não conheço também. Então, a ferramenta de virtualização tem possibilidade de se comunicar com uma API, que é a libvirt. E aí a nossa ferramenta gráfica aqui, por exemplo, que é o Virt Manager, consegue se comunicar com essa API. Portanto, tudo que a API disponibiliza também está disponibilizado aqui na interface gráfica ou na interface em modo texto, que é o Virch, né? O Virch é quem consegue administrar máquinas virtuais através da linha de comando. Então tem várias formas de se fazer isso, né? O Cockpit também é um software que proporciona uma interface web para fazer administração. Aí no caso do Cockpit não é só de máquinas virtuais, mas outras administrações de outras coisas também do próprio servidor. E o Proxmox também tem uma interface virtual que também conversa com a libvirt e, portanto, também é capaz de conversar com tudo que a libvirt dá suporte, né? Essa que é a ideia aqui. Muito bem. Vamos ver aqui. A história tem empresa grande que usa de tudo, né? Tem não só VMware, tem Zen Server, né? Enfim, tem várias tecnologias aí que podem ser, né? O Rony pergunta se só o KVM dá conta. Bom, depende do que você esteja falando com dá conta, né? Dá conta sim, né? Dá para acessar o KVM. Na verdade, não é o KVM propriamente, né? É a API da libvirt, que por sua vez conversa com o KVM. Então, como eu tinha falado, o Cockpit é uma dessas ferramentas para você fazer a administração via web. Mas ela pode ser feita, conforme você viu aqui, através do Virt Manager. Também é bem interessante, e também via linha de comando. Então é uma questão de saber qual é o perfil do administrador que vai cuidar.
Eu vou falar um negócio aqui que é meio controverso. Eu não gosto muito de interfaces muito facilitadas, sabe? Eu acho que isso acaba causando problemas lá na frente, né? Porque essas interfaces ditas facilitadas, elas têm uma finalidade que é permitir que alguém com pouco conhecimento consiga fazer a administração, né? E isso acaba sendo perigoso, né? É muito fácil desligar uma máquina, é muito fácil clonar a máquina errada, é muito fácil apagar um snapshot errado, né? Então eu acho que não é por isso que a virtualização vai deixar de funcionar ou não, o fato de ter a meu ver, de ter uma interface facilitada aí. Mas todos eles têm, penso eu que inclusive por essa razão mesmo, para poder facilitar a vida de quem tem pouco conhecimento, né? Mas eu, se fosse dono da empresa que vai virtualizar, não colocaria funcionário com pouco conhecimento para fazer a administração, não. O problema pode ser muito maior depois. Professor, Pois não, Arthur. boa noite, pessoal, primeiramente, né? Eu que uso o Debian 10, tem algum motivo bem significativo para eu passar para o Debian 11 ou não Algum necessariamente? motivo bem significativo? Bom, eu acho que o mais importante deles nessa altura do campeonato em que você me faz a pergunta é o fato de que o Debian 11, que é o Bullseye, está na iminência de ser considerado estável, né? Daqui alguma coisa em torno de um mês ou dois no máximo, imagino eu, não tem data programada ainda, mas historicamente tem sido mais ou menos nesse período, 2 anos e pouco, para que uma versão de testing seja considerada a versão estável, né, Arthur? Então, o Bullseye está na iminência de ser considerado estável. Então, eu acho vai ser bastante importante fazer essa atualização quando ele se tornar estável para você usar, por exemplo, se você estiver usando em servidores, né? Então, eu acho bem interessante, porque a versão estável, embora a versão old stable, quer dizer, a última estável, mantém ainda suporte do projeto Debian, né? Eu acho que manter sempre a versão estável é o mais adequado. Claro que você vai ter que analisar que caso está envolvido, mas eu considero que usar a versão estável é o mais adequado, especialmente no ambiente corporativo. Agora, se você está falando do seu próprio desktop, bom, eu uso o SID, né? Que é a versão unstable, é a versão da qual vão todos os pacotes que chegam no Debian, ou as novas versões dos pacotes, né? Que eu acho bastante satisfatório de usar num desktop. É claro que normalmente precisa de um usuário um pouquinho mais experiente, mas a versão de teste me parece bastante adequada, mesmo quando ela acaba de se tornar a testing, né? Que dirá agora que já está na iminência de virar a estável. O processo de fazer essa atualização não é uma coisa muito complexa. A gente já até gravou um vídeo aqui de fazendo a atualização do Buster para o Bullseye. É tranquilo, tomando os devidos cuidados, vai de boa, né? E, enfim, eu acho que é isso aí. Eu recomendaria num desktop, a qualquer um nos dias de hoje, usar a versão Bullseye, que é a versão que está em teste. E ela se tornará estável. A partir daí você não tem que fazer nenhuma coisa especial, a não ser continuar atualizando, né? Para daqui 2 anos a gente ter mais uma nova versão considerada estável, e assim vai caminhando o Debian, né? E existem aquelas imagens de instalação que o projeto Debian considera como não oficiais, né? Que vem com firmwares que não são livres, Sim. Enfim. Eu aqui, por exemplo, eu infelizmente ainda tenho que usar uma dessas porque o firmware aqui da minha placa wireless é prioritário. Uhum. Então, e o meu computador aqui, infelizmente, também não tem entrada para cabo Ethernet. Uhum. Tem que usar um adaptador que por agora eu não tenho. Certo. Então, quando ele se tornar estável, também é disponibilizada uma versão dele com esses firmwares não livres? Eu penso que sim, mas eu preciso contestar primeiro de que você não precisa, dizendo que você não precisa desse CD que tem os firmwares, embora você ainda, segundo suas próprias palavras, infelizmente ainda não consegue rodar o Wi-Fi
sem a colocação de um firmware não livre. Por quê? Você pode fazer a instalação com o CD, com a imagem de DVD normal, comum, seja do estável, seja do testing, A oficial, qualquer você que diz, seja, né? a oficial, sim, aquela que não tem Sim. firmwares não livres, que não tem software não livre, e posteriormente à instalação você tratar de colocar o eventual firmware da rede Wi-Fi que você precise. E há várias formas de se fazer isso, uma delas você já cogitou aqui que nesse momento seria impossível para você, que seria usar um cabo de rede Ethernet e conectar a sua máquina através de um cabo de rede, mas você pode conectar através de um aparelho de celular, por exemplo, facilmente, né, compartilhando a rede do seu celular, a rede 3G, a rede Wi-Fi do seu celular ou a rede 3G do seu celular, através de um cabo USB. Então você consegue ligar o celular numa porta USB do seu computador e compartilhar a conectividade de internet do celular com o computador e a partir daí instalar esse pacote. E tem mais de uma forma também de instalar, você pode desde baixar simplesmente o pacote do firmware que você precisa a partir do site do Debian, ou incluir na sua lista de repositórios, o /etc/apt/sources.list, a seção non-free e contrib do repositório, e a partir daí, usando a conectividade do celular, instalar o firmware. Não vai acabar com seu plano de dados, porque o firmware é um pacote pequeno, e a partir do momento que você instalou o firmware, aí você pode se conectar através da rede Wi-Fi e continuar o processo usando a sua máquina sem problema, né? Então, Inclusive tem um momento em que o instalador, a partir do momento que ele reconhece que você não tem esse firmware na sua imagem de instalação e nem no seu computador, ele pede para que você insira lá o pendrive, cartão SD com o firmware para que ele possa ser carregado e a instalação possa continuar. Esse método que eu acabei de falar, eu já tinha feito, mas esse aí de conectar o celular é novo, esse aí eu não estava sabendo não, bem interessante. Eu estou tentando me organizar aqui para poder fazer uma demonstração disso, mas eu provavelmente vou ter que usar uma outra máquina para isso, e eu não preparei isso aqui ainda não, porque aqui o meu PC aqui não tem uma quantidade muito grande de portas USB, e também como a gente está fazendo a transmissão aqui pela sala, né, tá aqui na sala, então se eu mudar a minha conectividade aqui, não vai dar certo. Então eu tenho que fazer numa gravação offline mesmo aqui para poder mostrar isso, mas é muito simples, né? Na verdade, sob o ponto de vista do Debian, é quase instantâneo. Você põe o cabo e já sai com conectividade de rede, né? Agora, o mais difícil, que também não é nada difícil, é compartilhar a conectividade com o celular, mas é bem tranquilo também de fazer isso, não tem dificuldade não, é uma forma que eu dou preferência a essa forma, né? Mas existe também essa forma de você antecipadamente baixar o firmware, né? Você pode baixar o firmware e durante o processo de instalação fazer isso, né? Eu não gosto muito dessa história, é justamente por isso que eu sempre recomendo o pessoal baixar a imagem do primeiro DVD. Por quê? Porque você consegue fazer a instalação de um sistema, inclusive com desktop, sem necessidade de ter conectividade de rede. Já o NetInst te obriga a ter conectividade de rede para você instalar algo além do sistema básico, né? Então eu acho mais adequado usar o DVD-1, né? Mas tanto numa forma quanto na outra é possível de fazer a colocação do firmware não livre durante o processo de instalação. Como eu acho mais difícil fazer dessa forma, eu prefiro de outra forma, prefiro fazer depois que está tudo instalado, né? Só um detalhe, Pois que não. eu não sei se eu entendi errado, mas você já tem o Debian Buster instalado aí. A sua dúvida é se você quer se você precisaria ou se tem um motivo para instalar o Bullseye, né? Exatamente. Então, quer dizer, essa preocupação com CD de instalação, ela nesse caso não existe. Não existe. Dá para você fazer diretamente pelo seu Bullseye, pelo seu Buster, já conectado direitinho com o seu Wi-Fi, fazer todo o procedimento e reiniciar a máquina. Exatamente. Não há necessidade de instalar, de baixar um novo Vamos CD. falar sério, isso aqui não é janelas, não. Isso aqui não é janela, não. Sim, E o Ubuntu.
só surgiu essa dúvida do firmware porque eu perguntei se aquele CD não oficial seria lançado com o Debian Bullseye também. Sim. Se ele A seria versão, lançado como o firmware. Debian oferece, não, quer dizer, não é o Debian, né, porque não é oficial, né, justamente porque tem software não livre, né, mas está lá nos repositórios, mas sempre da versão estável, né. Então, quando o Mas eu entendi a colocação do Blau, fica tranquilo. Não, inclusive, Então tá joia. beleza, obrigado, Blau. Inclusive que eu tinha falado que você pode, que nós gravamos um vídeo aqui de como atualizar do Buster para o Bullseye, né? Então, realmente, não precisa de nada disso, de atualizar nada via instalador de novo, via CD de novo. Que, aliás, é uma coisa, foi até bom você tocar nisso também, Arthur, porque é muito comum quando do que é chamado lançamento de uma nova versão do Debian, eu insisto, eu não chamo de lançamento do Debian. Isso é uma, digamos assim, é uma lógica do software proprietário. O software proprietário lança a nova versão. O software proprietário esconde tudo lá, ninguém fica sabendo daquilo, eles fazem lá o negócio dele, aí num dia eles fazem lá um evento qualquer, uma bobagem qualquer, e lançam a versão. No caso do Debian, o Bullseye existe desde o dia em que o Buster se tornou estável. Então, no dia em que o Buster se tornou estável, uma cópia idêntica a ele passou a se chamar Bullseye. E a partir do momento em que isso ocorreu, o Bullseye começou a receber atualizações, modificações e tudo. E essa é a fase que no Debian se chama testing. Depois de aproximadamente 2 anos, essa versão Bullseye que ficou testando, recebendo atualizações, correções de bugs e tudo mais, ela é considerada estável. E aí, a partir do momento em que ela é considerada estável, o Debian 12, que é o Wormbook, já está disponível para você usar no instante seguinte. Na verdade, é uma alteração de link, fundamentalmente. Só que o Debian não vai considerar essa versão estável. Então, essa ideia, essa lógica, esse paradigma de imaginar que lançou, o Debian vai lançar a versão 11. A meu ver, está equivocada. O Debian vai considerar a sua versão 11 a sua versão estável. É um Tem a ver pouco com diferente. tradução ruim também, né? Ah, Porque sim. release é um lançamento também, traduzido como lançamento, né? Então a confusão também vem um pouco da tradução ruim, né? Do quem divulga, do noticiário técnico e tal. Porque a identificação de uma versão é chamada de release, mas não é necessariamente algo que é lançado no sentido de novidade para você. É uma release que fica aí durante 2 anos. Exatamente. É a mesma release. Então, o Debian 11 está aí e não foi lançado ainda. Quer dizer, não foi considerado estável, né? Eu sei que isso às vezes gera umas certas controvérsias, porque eu prefiro falar o que é. E o que é isso, cara. A versão 12 do Debian não existe ainda. Por quê? Porque a versão 11 ainda não foi considerada estável. No minuto que ela é considerada estável, passa a existir a versão 12. Só que no estágio de testing. E assim vem acontecendo já há um bocado de tempo. Esse é o processo de desenvolvimento do Debian. Inclusive tem uma palestra aqui também, uma palestra e um vídeo em que eu falo do Debian, numa das primeiras aulas aqui do curso, que eu explico esse processo todo do caminhar do desenvolvimento e como é que é o fluxo dos pacotes nessa estrutura, né? Mas sempre lembrando, e acontece sempre do momento em que aparecem essas notícias, né? Saiu uma nova versão do Debian, aí fica todo mundo à procura de site, à procura de imagens de CD para poder reinstalar, né? Para instalar com a versão nova. Então, assim, não precisa disso. O Debian, com certeza, mais do que qualquer outra distribuição, você consegue tranquilamente fazer a atualização com os devidos cuidados e tudo, né? E se você estiver falando de uma atualização num servidor, é evidente que você tem que tomar certos cuidados, porque a atualização não é só da versão do nome que tem a versão do Debian, mas junto vai ser atualizada uma porção de pacotes. Então você tem uma base de dados, será que a nova versão
por exemplo, do Postgres, é compatível com a aplicação que você está usando no Postgres? O que mudou de uma versão para outra do Postgres, do MariaDB ou do Samba, enfim, daquelas ferramentas que você utilize, né? Então você tem, obviamente, que num ambiente de produção fazer testes anteriormente, né, para homologar isso, para ver se está tudo em ordem, que cuidados que vão ser necessários tomar, né? E mesmo a atualização de kernel, você verificar se aquele kernel mais recente vai funcionar de boa no seu equipamento mais antigo e por aí afora, né? Então tem que tomar todos esses cuidados, mas fora isso você consegue fazer a atualização sem nenhuma dor de cabeça. Ou vir para o time aqui dos malucos que gostam do Seed, né? Que eu uso já há 10, 12 anos, sei lá, acho que 12 anos, e eu atualizo todo dia, mas eu nunca mais mudei de versão. Então há 12 anos eu uso a mesma versão do Debian, que é a versão Seed. Olha que beleza. Posso dar uma outra sugestão? À vontade, Do Blau. Arthur aí, né? É o seguinte, cara, ainda tem uma outra coisa que dá para fazer, que tem aqui nas aulas do Creteu, que é aquela instalação que você faz um pendrive da versão, você bota para rodar na sua máquina também, você já antecipa os problemas que você pode encontrar. Exato. E se quiser, você pode só clonar depois. Eu não recomendo, porque você já está com o Debian instalado, é só fazer uma atualização, né? Mas você tem aí uma previsão de tudo que pode dar errado, todas as incompatibilidades, saber tudo que precisa ser feito antes mesmo de fazer a atualização de um release para outro, né? De uma versão para outra. Exato. Se você quiser. E servidores, só completando, Cretil, tem pessoal que ainda está no old stable, por conta justamente desses problemas que você falou. É verdade. Né? Tem bancos de dados, principalmente, versão do kernel em relação à máquina que está usando, a forma como os discos são trabalhados, né? O cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está falando do nosso próprio desktop, né, seja notebook, seja desktop, mas uma máquina de uso pessoal, porque é claro que as implicações de qualquer problema são infinitamente menores, né? Quando a gente está falando de um servidor, numa empresa e tudo, esses cuidados têm que ser bem maiores, mas é possível, sem nenhum problema, você fazer esse tipo de atualização. Você vai analisar se vale a pena ou não, programar isso, né? Para que as coisas funcionem de acordo, né? Outra coisa aqui também, o Rogério, boa noite, Rogério, falando que descobriu aqui no curso essa forma de fazer a conectividade compartilhada com o celular, Arthur, e ele disse aqui, inclusive, confirmando que foi bem tranquilo para ele fazer. E o Rogério emenda aqui também, dizendo que ele instalou o Debian e instalou também um programa que é uma interface gráfica para a manipulação de pacotes com apt, que chama Synaptic. Mas ele diz aí que ele não consegue fazer o acesso como administrador dessa ferramenta, né? Então ele está dizendo que isso está apenas como um enfeite, né? E aí ele diz aqui ainda que acha que veio na instalação, porque ele escolheu os ambientes de desktop do GNOME e do Cinnamon, né? E que, no entanto, não está servindo para nada para ele, e ele está perguntando se pode desinstalar. Então, vamos ver aqui mais de uma coisa. Olha, é muito comum nessas instalações mais recentes, em que o GNOME passou a usar por padrão, mas não obrigatoriamente, passou a usar por padrão o Wayland, tem problema realmente do Synaptic junto com o Wayland, né? Mas você pode sim, eu não tenho aqui o Synaptic instalado com o Wayland, né, para poder mostrar isso, mas você consegue sim rodar o Synaptic, se você, por exemplo, rodar o GNOME com o X, né? Ou se você instalar, eu acho que instalando aquele pkexec, você também consegue fazer isso, né? Então, é possível da gente conseguir usar. Mas, olha, Rogério, se você me permite, não usa esse trem, velho. Usa a bela e boa linha de comando. Vai te ajudar a beça. Por quê? Porque vai permitir que você faça o trabalho não só no seu desktop, que tem lá
linha de comando, bonitinho, como também em qualquer servidor, né? Não é difícil, é tranquilo, ó, apt update para atualizar a lista de pacotes, apt search para procurar por um pacote, enfim, é bastante fácil. Você vai pesquisar a documentação, assistir algumas aulas aqui que eu falo sobre isso, né? Porque eu acho que é mais genérica essa forma, né? Vai possibilitar você, tanto no seu desktop quanto em qualquer servidor, fazer isso. Mas se você preferir usar o Synaptic, não tem nenhum problema, você vai conseguir. Se você botar o Gnome para rodar com Xorg, você já consegue, se não roda lá o pkexec, você consegue, mas também se você optar por remover o Synaptic, também não tem problema nenhum. O Synaptic é uma interface para lidar com apt, né? No Debian a gente tem várias, ó. Apt lida com apt, apt-get lida com apt, aptitude lida com apt, dpkg lida com apt. Então, essas ferramentas todas lidam com a mesma base apt. Então, tanto faz se você instala em uma, remove por outra, né? O que você instalar via Synaptic vai aparecer no teu sistema e o apt vai ter acesso a isso, a ver o que está instalado, a remover o que tenha sido instalado e vice-versa, né? A base é uma só. É como se você tivesse uma única base de dados com vários clientes diferentes acessando ela. Então a base é uma só, você pode lidar com qualquer uma delas sem problema, né? Eu recomendo sempre a linha de comando. Eu acho que a linha de comando ela é libertadora, sabe? Ela amplia a mente, e eu acho que isso é importante para a gente. E com tantas interfaces assim, eu ainda fiz a minha. Pois é. Depois eu passo para vocês lá no curso Guido. É o FPKG, que é da linha de comando, e resolve uma coisa que tinha de legal no Synaptic, porque quando você sabe o que procurar, tudo bem, a linha do comando é 100% válida, é 100% eficaz. Mas às vezes você quer descobrir programas novos. E nisso que o Synaptic, no meu caso, né, era muito interessante, porque eu pesquisava o que tem aqui para fazer tal coisa, aí eu fazia aquela busca, enfim. Isso tem também na linha de comando, mas não tem uma interface muito amigável. Então eu bolei um menu de busca fuzzy com o Fuzzy Finder para me ajudar a localizar programas de assuntos para finalidades diversas, variadas, né? Os pacotes que o Debian oferecia para isso. Então ficou uma solução meio termo. Aí depois que eu fiz o meu FPKG, eu nunca mais fiz pesquisa desse tipo no Synaptic também. Mas eu gostava, viu? Inclusive é um projeto brasileiro, não por ser brasileiro, mas enfim, mas é um projeto de um brasileiro também. Não, eu achei uma pena. Eu acho que bem legal também, especialmente para quem está, digamos, começando, né? Pode ser uma forma de descobrir, enfim. Tem outras tantas formas. Eu quero só também dizer aqui, Rogério, é indiferente, tá? Como eu disse, qualquer uma dessas que você use, sob o ponto de vista do sistema operacional, o resultado é idêntico, é o mesmo, né? Então, instalar por qualquer uma dessas ferramentas vai dar o mesmíssimo resultado. É só uma questão de você escolher a que você prefere interagir com o sistema para fazer a instalação dos pacotes, né? Então, não é uma coisa em separado, né? O próprio Aptitude tem uma interface que não é a que eu uso, eu não sei usar ela direitinho. Vamos ver se eu ainda tenho Aptitude instalada aqui. Tenho. Se a gente digita Aptitude 100, eu posso fazer aqui, Aptitude Update. O Aptitude Update faz exatamente a mesma coisa que o apt Update, que é atualizar a lista de pacotes. Ele vai no mesmo repositório buscar e ele mexe nos mesmos arquivos. Então o resultado é idêntico, não tem nenhuma diferença, né? Mas o Aptitude, se a gente só digita Aptitude, ele vem para uma interface Ncurses, que é essa aqui, ó, que tem uma porção de pesquisas. Inclusive eu não sei usar essa interface aqui, eu nunca aprendi, mas ele mostra listas de pacotes. Então a gente pode também procurar aqui, ó, sem saber o que quer, o que não quer. Inclusive, de certa forma, é até parecido com o Synaptic, né? Então tem aqui um pesquisar, deixa eu ver, acho que é com a tecla Alt que a gente vai até ali, eu não sei, se alguém souber. Pesquisar, como é que faz para chegar no menu? Vamos ver, interrogação. Opa, eu apertei interrogação, ele diz aqui, ó, que sair, interrogação exibe essa tela, limpa isso,
up e cal, vai para cima e vai para baixo, pá, enter, expande, contrai, Ctrl T, ativa ou desativa o menu, então ó, Ctrl T. Olha lá, tem um menuzinho ali, ó, olha que bacana. E podemos pesquisar aqui também, ó, vamos ver como é que pesquisa aqui, pode ser também com a própria barra, ó, apertei ESC, ó, não sei usar aqui, ó, barra, e vou pesquisar por alguma coisa aqui, vamos pesquisar, por exemplo, por PDF, e vamos ver o que acontece. Vamos ver lá os pacotes, eu estou aqui no ajuda, né? Tá vendo? Como eu disse, eu não sei usar isso aqui, né? Vamos fazer uma interrogação de novo, não é assim que sai, ESC não sai, como é que sai? Alguém sai, me ajuda, pronto, que sai. Então vamos lá, barra PDF. E aí ele vai me mostrar aqui uma porção de programas com as respectivas descrições, né? Então é também uma forma, eu conheço gente que mexe nisso aqui super bem, sabe usar isso aqui super bem, você consegue ver os pacotes que estão instalados, os que têm atualização e tudo mais, é tudo uma questão de preferência mesmo, né? Eu nunca me habituei a essa... Na verdade, assim, não estudei, né? Não fui atrás. Como eu prefiro as coisas de linha de comando, eu fui atrás de aprender a linha de comando. Mas tem aí, apertei o Q aqui para sair, tem essa outra interface que também é bem interessante, também funciona, também está aí à disposição, né? O padrão no Debian atualmente é ter o apt, né? E é ela que está instalada desde que você instale o sistema básico, né? Já tenha lá o apt para você conseguir fazer o que precisa para instalar o sistema completo e deixar o seu sistema com os programas que você deseja, né? Professores, agora, né? Só deixa eu falar aqui então de uma pergunta ainda, desculpa, Arthur, a não ser que seja com relação a isso também, mas o Rogério completa aqui. Não, à vontade. Beleza. Ele está perguntando se poderia iniciar o sistema sem o Wayland. Bom, o Wayland é um servidor gráfico também, né? Então você pode iniciar o sistema sem o Wayland, sim. Basta que você configure o seu gerenciador de login. Então o GDM, que é o gerenciador de login, por padrão, ele vem configurado para abrir o Wayland. Mas você pode mudar isso, a gente já mostrou isso aqui, inclusive numa aula de tira dúvidas, eu não lembro de cabeça o nome do arquivo, mas daqui a pouco a gente volta para essa história do Wayland, mas eu quero completar a história do aptitude aqui, porque você está dizendo que quando digita aptitude, retorna que o comando não foi encontrado. Realmente, não foi encontrado porque não foi encontrado. O Bash nunca mente para você, tá? Por que ele não foi encontrado? Bom, pode ter vários motivos dele não ter sido encontrado. O primeiro deles é caso ele não esteja instalado. Ele não é instalado pelo sistema básico, não é instalado como um pacote essencial, portanto, por padrão, numa instalação comum, não vai instalar o aptitude. Então você pode instalar o aptitude usando o apt. Apt install aptitude e a partir daí usar o aptitude também, né? Outra razão que pode fazer você não ter o aptitude é alguma configuração de path, né? Mas eu acho que não é o caso não, porque eu rodei aqui com o aptitude e ele aparece mesmo, porque o aptitude é um programa que pode ser rodado, ó, vamos ver aqui, ó, with aptitude, que é para a gente ver onde é que está o binário. Ele está em /usr/bin. E os binários que estão em /usr/bin são encontrados por todos os usuários, não só pelo usuário root, né, por padrão, né? Então a gente pode rodar o aptitude, ó, por exemplo, aptitude search PDF, e não precisa ser root para usar a pesquisa do apt ou do aptitude, né? Então dá para se usar sem nenhum problema. Ó, repara que no Debian tem até um manual do Ubuntu, ó, que interessante. Guia de empacotamento do Ubuntu tem no Debian também. Então é isso aí, você consegue tranquilamente usar a aptitude até como usuário regular. Então se aparecer o comando não encontrado, é certamente porque não foi encontrado mesmo, porque não está instalado. Beleza? Então vamos lá agora, Arthur, manda aí. Arthur? Quando eu instalo alguma nova imagem do kernel Linux, ele instala tudo corretamente e aparece algumas mensagens de aviso, né, warning, falando que existem, quer dizer, que possivelmente possam não existir imagens de firmware ou de drivers, enfim. Parece ali a minha
placa de vídeo que é da AMD, e ela Uhum. tem o firmware e o driver livres, que inclusive estão lá no repositório oficial do Debian. Uhum. Mesmo assim, aparecem essas mensagens de warning dizendo que Então, possivelmente tem algum firmware faltando. uhum. O que isso poderia ser? O que acontece é o seguinte, tem alguns dispositivos, não é só o caso da tua placa de vídeo, tem alguns dispositivos de rede cabeada e tudo, que embora o módulo fale sobre a existência de um firmware, e é por isso que aparece essa mensagem, porque quando você instala uma nova versão de kernel, você roda um programa que é o update init, sem você perceber, o próprio script roda para você, né? Faz parte lá dos scripts do pacote que você está instalando, que é o pacote do kernel, né? Rodar update init RAM FS. Inclusive, se você olhar durante o processo de atualização ou de instalação, você vai ver lá que está rodando o update init RAM FS. Sim, e o update init RAM FS, quando vai criar o arquivo init RAM, ele verifica módulo a módulo o que é que precisa. Então, se ele encontra que aquele módulo tem registrado um possível uso de firmware, vai apresentar esse warning, né? Então, o que acontece? Boa parte dessas placas de rede cabeada, mesmo com esse warning, a placa de rede funciona de boa. Então, se a tua estiver funcionando tranquilamente, você pode simplesmente ignorar esse warning aí, que não vai te causar nenhum problema. Em outras circunstâncias. Possivelmente, né? Exatamente, é possível, pode ser que tenha problema, mas no seu caso não tem, você pode simplesmente ignorar isso, que não tem nenhum efeito danoso não, ao contrário, é melhor até porque você não está usando firmware não livre, né? Sim. Então Tá. é de boa, não tem problema não. Eu não tenho esse problema aqui, viu? Mesmo eu tendo um módulo aqui, que é o do meu Bluetooth, né? Se a gente der uma olhada aqui, LS USB, na minha máquina tem um dispositivo de Bluetooth, que está aqui, esse aqui, ó, AR3012 Bluetooth, que usa um módulo que é o, se eu tentar carregar ele aqui, ó, é o ATH3K, né? O que ele me mostra? Ele me mostra lá, a gente vai olhar no log, o módulo carregou, mas se a gente olhar aqui nos journals, ele me avisa aqui, ó, porque eu tenho rodando aqui o Linux Libre, então ele me avisa, ó, o módulo original tentava carregar um firmware aí, mas foi debloblado, né? Quer dizer, foi removido os blobs, ou seja, essa parte do código-fonte do módulo ATH3K foi comentada no sentido de o meu módulo aqui não carrega o firmware, mesmo que eu tivesse copiado ele aqui, né? Então eu nem corro esse risco. Então quando eu rodo update init RAM FS, não precisa, né? Inclusive se você rodar aí na tua máquina agora, sem ser com o Linux Libre, o mod info ATH3K, na tua máquina vai falar do firmware, na minha não fala. Na minha não fala de firmware nenhum, na tua máquina vai falar de firmware. Ou em qualquer máquina, vou mostrar aqui numa máquina que não está rodando o Linux Libre, o Clovis aqui está rodando o kernel do Debian normal. Essa é uma máquina virtual e eu vou rodar o mesmo comando aqui, ó, mod info ATH3K, e vou fazer um pipe less, e a gente vai ver aqui que tem aqui uma linha para o firmware. Esse é o nome do firmware que o módulo em condições originais tenta carregar, né? Então, quando da produção do init RAM, ele verifica em cada módulo que ele vai carregar se precisa de um firmware. Como ele identificou isso, e se você tem o firmware, ele vai embutir o firmware dentro do init RAM. Se você não tem, ele apresenta aquela mensagem lá, aquele warning dizendo, ó, é possível que esteja faltando um firmware aí que vai fazer alguma diferença. Beleza? Beleza, entendi. Maravilha. Vamos ver aqui. Vamos ter uma pergunta aqui. Opa, Igor Garcia. Tudo bom, Garcia? Eu não sei, acho que é um assunto anterior aqui. É isso, Garcia? É uma pergunta. Deixa eu achar aqui. Do MAB F2 sobre Docker. Boa noite. Ele está dizendo que é novato no Linux. O MAB F2, aqui a gente chama o sistema operacional pelo nome que a gente considera o correto, que é GNU Linux, tá? Eu nunca perco a oportunidade de falar isso, né? Então, Linux é o kernel, né? Então, seja bem-vindo, né? Aqui na nossa aula, e
e vamos lá deixar de ser novato junto com a gente aqui, né? Então, muito bem. O nome correto do sistema operacional GNU Linux não, é GNU, que eventualmente pode estar com kernel Linux. Perfeito, Felipe. Melhor ainda. Muito obrigado pela sua colaboração, você tem toda a razão. É isso aí. O sistema operacional chama GNU e um dos kernels possíveis de se rodar num sistema GNU é o kernel Linux. Ele também pode ser rodado com o kernel Hurd, com o kernel FreeBSD e quem sabe com outros aí mais para frente. Tem projetos para isso também. Mas ele diz assim que é o seguinte, começou a usar Docker no Debian. E aí ele instalou um container que tem 150 GB. Ô louco, mas o que é container de 150 GB? Qual partição o container salva os dados? Bom, cuidado sempre com essas perguntas assim, porque é assim, ainda que o padrão seja um determinado, né, não é definitivo isso. Então você pode alterar tudo isso para ser mais adequado para o seu uso, para a sua necessidade, né? E com isso você mesmo pode definir. Agora eu acho meio estranho o tamanho dos containers aí, 150 GB um container. Qual partição do container salva os dados? Então, de novo, é arquivo de configuração, ele não estava numa partição, né? O container o container é um conjunto de arquivos, né? E um conjunto de arquivos é gravado em diretórios, ou seja, na parte da abstração do sistema de arquivos, né? Em que partição vai estar isso? Vai depender de onde você montou aquele diretório na sua partição, né? Então ele não salva em partição, né? Nenhum programa salva arquivos em partição, ele salva arquivos num sistema de arquivos que foi criado numa determinada partição. Então você que pode controlar isso. Se você tem containers assim tão grandes, o ideal é que você que tenha uma partição, um storage ou o que for, e que você monte essa partição num determinado diretório à tua escolha e configure o Docker para usar esse diretório como sendo o diretório dos containers. E aí você não vai ter problema, né? Então, veja, essa visão, Mabi, assim, é sempre invertido, tá? Não é você que tem que se adequar a como o Docker funciona. Não é você que tem que se adequar a como o GNU funciona. Não. É você que define como você quer que o Docker funcione. É você que define como você quer que o teu GNU funcione. Eu sei que o espírito do software proprietário é justamente esse que você está falando. São as pessoas tentando se adaptar ao que foi estabelecido pelo proprietário. Aqui é o contrário, cara. Aqui o computador faz o que tem que fazer, nos servir, seres humanos. Então, os sistemas são pensados para se adaptarem às nossas necessidades e não a gente a deles. Enfim, aí você naturalmente escolhe aí o sistema de particionamento que você desejar. Sabendo isso, acho que a partir de agora vai ficar mais tranquilo, né? Vamos lá. Eu estou vendo aqui que existe mais umas perguntas que estão lá no pad. Então vamos ver aqui, vou ler aqui. O Adorno Rasta diz que foi iniciado de uma engenhoca tecnológica que um determinado rapaz criou para facilitar a comunicação dele com a avó. Eu vi uma matéria sobre isso. O criador, o desenvolvedor, informa que escolheu o Telegram. É uma máquina física que virou um comunicador de Telegram. Eu não sei exatamente como ela funciona, mas, enfim, para facilidade para a avó dele, ele fez aí um dispositivo de hardware para a avó poder escrever mensagens usando o comunicador instantâneo do Telegram. E segundo o Adorno, a pessoa que desenvolveu escolheu o Telegram no lugar do WhatsApp, porque o Telegram é mais aberto, mais fácil e tudo mais. De fato, tem uma porção de vantagens, embora o Telegram não é as mil maravilhas, porque o servidor não é livre e tudo mais. Mas existe a possibilidade de se criar bots livres, existe a possibilidade de se usar clientes livres, existe a possibilidade de ter acesso à API a partir de software livre. Então, de fato, é muito melhor sob esse ponto de vista e muito provavelmente foi por isso que ele utilizou. Eu vou deixar na descrição do vídeo, assim como vou colocar aqui no chat, o link que o Adorno passou falando mais sobre esse assunto aí, né? Que é a criação aí dessa engenhoca bem interessante, né?
Vamos lá para a próxima pergunta que está no pad. É do Venan. Existe algum meio de mostrar quais softwares instalados no meu sistema podem abrir X arquivo via terminal? Via terminal. Bom, a gente precisa tomar certos cuidados nessa história aí. Você sabe que quem está acostumado aqui no Tira Dúvidas, o Tira Dúvidas não é só para tirar dúvidas, né? O Tira Dúvidas é também para aproveitar, para passar e aprimorar certos conceitos, né? Então é assim, eu nem li ainda toda a pergunta, Venan, mas eu vou começar por ela mostrando uma coisa que é a seguinte. Eu vou até colocar aqui em tela cheia, que é para poder você perceber o que vai acontecer aqui e todos também. Então olha só, aqui eu estou num terminal. É um terminal em modo gráfico, um emulador de terminal em modo gráfico. Então, a partir daqui eu posso rodar um programa que tem interface em modo texto, como LS. Eu posso rodar aqui um programa que tem interface em modo texto, como, por exemplo, o LESS, e olhar aqui um arquivo. Eu posso também usar aqui para poder fazer, por exemplo, uma edição, né, um editor de texto, o VI, é um editor de texto que tem uma interface em modo texto. E assim, um monte de programas tem interface em modo texto. Mas eu também posso iniciar a partir de um terminal um programa cuja interface é o modo gráfico. Por quê? Porque eu estou usando um terminal gráfico, né? Então eu estou usando um emulador de terminal gráfico. Então se eu quiser rodar o EON, que me parece que é o que está escrito lá embaixo da sua mensagem, que é um leitor de PDF que é típico do ambiente de desktop mate, né? Então, se eu digitar aqui EON, ele abre. Você não viu ele abrir, porque eu também uso o EON, né? O EON é visualizador de imagem, né? Ele abre num desktop separado aqui, num workspace separado, que é o número 10 aqui, ó, que na minha barrinha ficou vermelho, tá aqui o EON funcionando, né? Então, eu também consigo abrir um programa que tem interface gráfica, né? Então, por exemplo, aqui a capa do vídeo da palestra que eu dei no FreeSol do Rio de Janeiro, né? Então a gente também consegue abrir qualquer programa gráfico num emulador de terminal em modo gráfico. É verdade, porém, e eu vou mostrar aqui na máquina virtual Clovis 2, né? Que vai ficar fácil de eu mostrar aqui, ó. Aqui eu tenho um ambiente gráfico que não está logado, eu vou apertar aqui Ctrl Alt F1, tem aqui o log do boot, eu vou apertar Ctrl Alt F2, tenho aqui um terminal. E aqui nesse terminal eu vou logar como usuário Creteu, colocar a senha do usuário Creteu. Eu fiz uma mudança no usuário Creteu aqui, que ele já abre o ambiente gráfico numa tacada só, então eu vou fazer diferente. Eu vou com outro usuário aqui, para não ter que arrumar isso aqui agora, deixa eu criar um novo usuário aqui. Vamos lá, vamos lá, 1, 2, 3, e vamos add user, vamos fazer um usuário chamado user, já existe o usuário chamado user, então vou mudar a senha do usuário chamado user, que eu não sei qual é, pronto, e agora eu vou fazer o que eu tinha falado que ia fazer, eu vou no terminal 2, então vamos lá, Ctrl Alt F, como eu abri dali não está no 2, vamos no 3 então. Pronto, eu vou logar com o usuário user, 1, 2, 3. Então aqui a gente tem um emulador de terminal, um TTY. A gente tem um emulador de terminal em modo texto, né? Então se eu digitar aqui EON, repare que nessa instalação de Debian que eu tenho aqui, eu também tenho o EON. E eu estou usando o EON para representar qualquer programa que tenha interface gráfica. Quando eu digito EON aqui, a gente recebe uma mensagem dizendo, não foi possível abrir a tela. Por quê? Porque o EON o programa EON espera poder se comunicar com o usuário através de um servidor gráfico. Como aqui eu estou num modo texto, não tem esse servidor gráfico, o EON indica, não consegui mandar as informações que eu preciso para me apresentar como programa para uma tela, porque a tela não está aqui. Tá claro? Mas a gente pode usar no modo texto sem nenhum problema também, qualquer programa que tenha interface em modo texto. E a gente pode usar o terminal para abrir qualquer programa que tenha interface gráfica, só que aí no caso o terminal é o terminal
gráfico. Não sei se era isso aí, deixa eu olhar mais aqui a pergunta, continuar lendo. Eu acho que a dúvida principal era descobrir qual programa abre determinado tipo de arquivo. Não era Ah, tá. isso? Pode ser que seja Porque isso. aí tem um recurso bem legal, que é o Bem XDG legal. Open, que Então, você, usando o XDG Open, nome do arquivo, isso, ele já identifica se existe um programa gráfico isso. capaz de abrir esse, ou associado a esse tipo de arquivo. Exatamente como funciona num gerenciador de arquivos, né? Então, o Blau falou aqui do XDG Open. O XDG Open, então, por exemplo, eu vou rodar aqui XDG Open e vou usar aqui a revista Veja 67166, né? E vou apertar Enter, um arquivo JPEG. Então, a gente vai ver aqui também que ele vai abrir num desktop separado aqui, que é o número 10, e a gente vê aqui a revista Veja de agosto do dia, que dia? Do dia 15 de julho de 1981, onde tinha lá um tal de Paulo, atração na Mesbla, montando o cubo mágico, que aliás é uma videoaula que eu prometi fazer, mas ainda não fiz, contando a minha história aqui no cubo mágico e tal, mas eu dei esse spoiler aqui, né? E vamos lá, vamos fazer agora com outro tipo de arquivo, como por exemplo esse... Faz com HTTP, faz com o endereço da internet. Vou fazer XDG também. Open. Eu ia fazer só antes com só porque a gente tinha falado do EON, né? XDG Open. E vou aqui dizer que o arquivo é o CID, que é um arquivo que eu já sei que é PNG. Então XDG Open CID 02 PNG. A gente vai abrir ele aqui no mesmo terminalzinho 10 ali. E ele abriu justamente o EON, tá certo? Visualizador de imagens do MAT, que é o EON. Né? Então a gente consegue fazer isso também. E agora vamos fazer a sugestão do Blau, que é rodar um XDG Open, indicar um endereço de internet, é isso, Blau? Isso, qualquer URL. https://debxp.org. E aqui vai me dar trabalho, mas tudo bem. Provavelmente vai abrir o Firefox aqui bem pesadão. Não, foi exatamente, com 1 zilhão de abas, né? E o processamento foi lá para cima, né? Porque o meu navegador padrão é o Firefox, né? E o Firefox abre aqui nessa área de trabalho 2, e a gente vai ver aqui que tem um bocado de abas, e como ele está carregando esse um bocado de abas, e a máquina aqui está com 99% de processamento, né? Mas só para mostrar que ele também abriu aqui o site da URL que eu passei, que é do debxp.org, né? Inclusive aqui fazendo a divulgação da nossa última live, nossa, né? Porque eu estou toda vez lá, eu já considero minha também, né? A última live Mas de é segunda, nossa, né? nossa e nossa de todo mundo que está assistindo. Nossa de todo nossa mundo. mesmo. É verdade. Inclusive porque a participação é aberta a todos, né? Então eu vou fechar aqui o Firefox, porque já o sujeito fez eu consumir um bocado de memória aqui, mas está tudo bem. Vamos lá, não sei se a gente vai travar o vídeo por causa disso, né? Mas a gente tem que botar a máquina mesmo para trabalhar pela gente. E assim por diante, né? Então a gente consegue, tá fechando ainda, a gente consegue, deu um errinho aqui qualquer que eu não sei qual foi, porque acho que não devia estar fechando lá a história, mas a gente consegue. Então já que você está aqui, Blau, eu não sei de cabeça como é que a gente eventualmente configura isso, onde é que está a configuração disso, né? XDG Mimes, mas eu não lembro do comando também, eu vejo aqui. XDG. Eu dei uma query. pincelada nisso lá no pad. Ah, então tá aqui, ó. Pronto, tá aqui. Pela Basicamente própria... Pode falar, de basicamente tem uns arquivos de configuração que você consegue mexer nisso. Uhum. E tem também um manual, né, que você pode acessar por xdg-mime manual, e também dizer, você pode fazer uma pergunta, então, olha lá, vamos fazer aqui, ó, xdg-mime, que é o mime type, né, o tipo, query, de perguntar, eu vou perguntar aqui por PNG. E ele deu errado, então não é assim que image barra TMPNG. É pelo MIME type mesmo, né? Não é pelo nome do arquivo. Image barra PNG, não.
Então não é query, é the full query. Query the full. Tá faltando, acho que Default aqui. Não. isso. Não, the full, em vez do query, the full. Default. Né? Eu Também acho que não. é isso. Mas, É, né? XDG MIME É porque aqui query tava default query e o e mime. Query default. Query default, tá certo. É os dois juntos, né, Adonai? não, acho que não. Pelo que está Isso, indicando aqui no isso. manual é query e depois o que, Adonai? Fala aí. Default. Isso mesmo. Query, default e Hum. depois o O mime. tipo. O tipo mime. Então, image, Image PNG. PNG. Pronto, tá lá. Reon desktop. Ó. Então aqui com isso a gente descobre qual é. Aqui está. E aqui também estou percebendo aqui que tem a possibilidade de definir, né? Sim. De definir. E aí então eu acho que é default application e mime types. Então você aqui define desta forma qual é o programa que você quer usar para ser o default daquele mime type aí. É capaz de ter alguma coisa também em modo gráfico para fazer isso, não sei se tem. Não sei, inclusive, se você Tem vários. mudando vamos experimentar? Ó. Se você mudando, vou abrir aqui o Kajá, que é deixa eu mudar ele de área de trabalho. Mas tem um aqui. arquivo também, enquanto ele carrega, tem um arquivo também, tá? Pelo menos o que deveria ser. É ponto local, barra applications, barra mime type, se eu não me engano. E é capaz de mudar aqui também, ó. Vamos ver aqui. Eu vou em propriedades, né? Abri aqui o meu gerenciador de arquivos, cliquei no arquivo, vou em propriedades, né? E aí aqui abrir com, né? E aí a gente vê aqui que não é o mesmo não. Então, não, é assim, ó. Tá lá o visualizador de imagens, ó. Se eu colocar outro, ó, coloquei outro e fechei. Agora vamos testar para ver se é on the fly a parada. Vamos dar um Ctrl Z aqui e vamos lá, ó, XDG Open e aqui o seed PNG, vamos ver o que é. De fato, ó, tá vendo? Já mudou, vale lá e vale cá. Ó. Abriu aqui com um programa que é o SXV? É o SXV, que é o meu leitor de imagens aqui, né? Então, tá aí, aparece um pouquinho diferente, porque é outro programa, né? Mas muda na hora. Então, a gente pode mudar usando o XDG MIME via linha de comando, pode mudar usando o gerenciador de arquivos, e certamente isso vai funcionar para o Nautilus, que é o do Gnome, o padrão, né? Funcionou para o Kajá, que é o padrão do Mate, e assim para o padrão lá de qualquer que seja o seu ambiente, porque na verdade todos eles estão mexendo aqui. E também pode ser definido no arquivo, diga lá, etc. Não, é ETC não, bom, é ETC talvez. Para o sistema inteiro. No né? local, no local application. Porque isso pode estar definido especialmente para um usuário, né? Então, isso. Local. Applications. Não tem. Tem o share. Applications são os pontos desktop. Menu XDG isso. E aqui, né? Pronto. Então tá aqui. Mas é assim, vamos ver aqui, grep. São vários arquivos de definição de mime espalhados. Esse é um deles, né? Mas no EON não está aqui. Não, provavelmente não está. Você está vendo que são os arquivos .desktop, né? Mas é o que estava escrito no mime, né? O mime mostra o arquivo .desktop, né? Mas tem um outro local também que eu não consigo lembrar agora. Mas enfim. Mas tem uns 3 ou 4 locais, inclusive no ETC, eu acho. Inclusive também. A gente pode ver aqui com o XDG mime, a gente viu que quando eu fiz o menos, né, tem um menos manual. E aí aqui tem todas as explicações bonitinhas aqui de como fazer, de onde as coisas estão, né? Então, além de mostrar aquilo que apareceu no menos help, né? Explica em detalhes o que cada coisa faz e muito provavelmente vai ter aqui também qual é os arquivos. Tem aqui XDG Desktop Menu, Icon Resource. Eu não sei esse XDG Desktop Menu aqui, o que ele faz, você sabe, não? O Desktop Menu... Mostrou a mesma coisa que o outro... Eu não sei.
O XDG tem que tomar cuidado, que alguns deles são para definir, por exemplo, sabe aqueles diretórios com nomes horrorosos em português que aparecem, né? Isso aí são os diretórios XDG. Então, Aqui se você fala vídeos, executa, eu não uso esses nomes. Então, para mim, é um terror. Quando, sem querer, eu executo o XDG com os diretórios, né? Mas você pode mudar o nome dos diretórios. Sim, eu posso mudar. Tem um arquivo para isso, que fica lá no meu ponto config, né? Que é o userdir.dirs. O dir userdirs, ou uma coisa assim. Ponto config. Userdir.dirs. Aí tá aqui, né? Então, como é que é o nome do desktop? Aqui tá desktop. Como é que é o do download? Tá download. Esse é o padrão, né? Tem que ver o bloqueio também, se não muda desktop para área de trabalho. É capaz. Acho horrível. Eu acho horrível, com acento e tudo mais. Muda para transferências também. Eu devo ter mudado aqui, por isso que tá desktop. Você deve ter mudado, porque eu mudei o meu também. Eu não aguento esses nomes aí. Bom, a área de trabalho para mim não serve para nada, porque eu não tenho Pois é. um ambiente de desktop que exponha na tela a área de trabalho, né? Como faz o Mas Mate, tem uma informação a mais aí, viu, Cretil? Que essa é super importante. Você mesmo lembrou disso até ontem, no nosso papo, né? Que não existe extensão de arquivo. Isso, né? Exatamente. Aí daí você segue. Só provoquei. Inclusive na aula que eu falo sobre sistemas de arquivos, né? Eu falo disso. Então, sob o ponto de vista humano, esse é um arquivo cujo nome tem um ponto, e o que vem depois do ponto, por conta de legado passado, na época em que existia uma limitação, inclusive, para isso, a gente passou a chamar essa coisa que vem depois do ponto de extensão do arquivo, né? Mas não existe esse conceito, isso aqui é só um nome do arquivo. Inclusive eu posso fazer um arquivo aqui que chame paulo.creteu.gnu e pronto, está aqui criado um arquivo paulo.creteu.gnu. É evidente que agora, para o ponto de vista humano, usar extensões, como são chamados, mas usar ponto alguma coisa para o nome do arquivo facilita a nossa vida na hora de identificar ou de ter uma ideia do que seja aquele arquivo, né? Não é garantia, né? Eu gosto sempre de mostrar isso, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou copiar aquele arquivo lá, images, né? seed, que a gente abriu, e vou chamar ele de paulo.creteu.gnu. Pronto. Então, se eu olhar aqui no diretório, ls-lrth, a gente vê um arquivo chamado paulo.creteu.gnu. Algum desavisado vai dizer, esse é um tipo de arquivo .gnu. Que diabo é isso, né? Ou se eu pegar aqui e fizer um paulo e botar aqui agora cv.doc, né? Então, esse arquivo virou doc? Não virou doc, apenas um arquivo cujo nome é cv.doc. Agora, é claro, para quem usa doc, pode ser um documento, ou para quem usa o Word, pode ser um documento do Word. Então, ou para quem usa o Windows. Ou para quem usa o Windows, pode ser, né? Para quem usa editor de texto e recebe documento de gente mal educada, né? Que pressupõe que você vai querer usar doc, e aí te manda um arquivo doc, né? Mas, enfim, especialmente de um currículo vitae, e não faça isso, né? Manda um PDF quando você for mandar o teu currículo, porque é a garantia de que as coisas vão ficar organizadinhas, bonitinhas, né? E você respeita o outro abre com o sistema operacional que quer, com o programa que quer, até com os navegadores de web atualmente, né? Mas, enfim, eu não transformei o arquivo num doc, né? Então, o que vem depois do ponto, que a gente vulgarmente chama de extensão, é só nada mais, nada menos do que parte do nome, né? E para isso, para saber o que é um arquivo, a gente usa, por exemplo, um programa chamado file. Então, se eu fizer aqui filecv.doc, o que é que eu tenho? Continuo tendo um arquivo de imagem. Continuo sem nenhum problema de ter um arquivo de imagem. Se eu fizer aqui file paulo.creteu, é o mesmo arquivo, um arquivo de imagem. Agora vamos fazer um teste aqui, hein, Blau? Vamos ver se o XDG Open é espertinho ou não é espertinho. O que você acha que vai acontecer aqui? Olha, eu acho que ele vai pegar o tipo. Ele vai ler o cabeçalho do arquivo e vai identificar o tipo. Vamos lá, porque, por exemplo, tem vários sistemas aí, inclusive o da janela quebrada, que pelo menos no passado não fazia isso, né?
Vamos ver Vai agora. pela extensão. É pelo nome do arquivo e não pelo cabeçalho do arquivo. Porque todo arquivo, ele, quando tem um determinado formato, no começo do arquivo, que a gente chama de cabeçalho do arquivo, existe um número, uma indicação de que formato de arquivo é aquele. Né? Vamos ver se o XDG Open é esperto. Ó, então, deixa eu fechar aqui o meu. Eu ainda estou na tela toda, né? Tô ou não? Tô. Então Tá sim. deixa eu ver aqui. Tá aqui a coisa, tá aqui, tá certo? Vamos ver se ele é esperto o suficiente. Oh, ele foi esperto o suficiente. Abriu o mesmo programa que tinha aberto da outra vez, que é o SXIV. Então, é uma forma de você perceber que o XDG Open é espertinho, né? Que o XDG Open lê então, se eu fizer aqui um XDG Open, vamos ver, ó, cv.doc, né? Agora ele vai tentar abrir o Word, é isso? Vamos ver se ele vai abrir o Word, ó. Ah, não foi tão espertinho, não. Quebramos a cara aqui. Abriu o LibreOffice. Abriu o LibreOffice aqui, ó. Nada bom. Abriu porque o LibreOffice também abre arquivo PNG, mas eu não curti, não, cara. Eu não curti, não. Isso aí também não tá, não. Não curti, não tá legal, não. Isso tá é bug, viu? Isso é bug, com certeza. E, inclusive, vamos Isso ver é aqui bug. se eu mudar o nome do arquivo agora para... Banana. Não, para banana, pelo visto, ele vai abrir certo, né? Porque ele abriu o GNU. Então, quando ele não conhece... Olha que preguiçoso. Quando ele não conhece, ele vê o formato. Olha lá. Você quer ver outro caso de preguiça? Só deixa eu mudar a banana aqui para banana.txt. Né? Não, doc vai, né? Vamos abrir o banana txt aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ah, quebrou a cara, vai abrir o Pluma. Olha lá, inclusive dando erro. Não gostei disso não, nem um pouquinho. Também não gostei. E outra coisa, se você... até programas da linha do comando que são feitos para Unix-like, de uma forma geral, que não trata ponto alguma coisa como extensão, eles insistem em fazer regexes para colorir, para destacar o código. Baseado nisso, é verdade. É muito ruim isso também. O que é um absurdo isso. Isso é um absurdo. Não deveria ser assim. Num LS, Blau, eu até posso concordar. Porque se eu dou um LS, digito LS, imagine que eu tenha que olhar o cabeçalho de cada um dos arquivos, né? Quantos arquivos tem aqui? WLS menos 77 arquivos. Então, para eu dar um LS, eu teria que olhar 77 arquivos, o cabeçalho. Eu teria que ler o cabeçalho dos 77 arquivos para colorir igual. Então, eu acho até que aqui faz sentido colorir mediante, não é só o nome, né? Mas é também se é diretório, atributo, né? E alguns atributos, por exemplo, esses arquivos que estão em verdinho aqui são porque eles estão com permissão de execução, né? Então, aí eu até concordo, Blau, que a preguiça faria sentido, né? Para não fazer com que um LS exija processamento de ler todos esses arquivos, seria um desperdício. Sim. Mas no XDG Open, veja, XDG Open ele é capaz de fazer isso de ler o cabeçalho. Quando o arquivo tem um nome que ele não identificou, né? Tem como é que foi o mesmo nome que eu botei aqui? Foi CV, né? CV. Não, já não foi CV, foi... banana alguma coisa. Banana TXT. Mas banana TXT ele conhece, né? Tem um aqui que era o Paulo Cretel GNU, né? Então o XDG Open foi suficientemente esperto para sacar que, olha, os últimos 3 caracteres aí, ou essa parte que vem depois do ponto, eu não conheço, então eu vou ver o que é isso, né? Para mim isso é um bug mesmo, não tá nada agora bom. Você vê o Nano, até o VI, se não me engano, ele olha a extensão para definir a sintaxe, né? Colorizar a sintaxe. É verdade. O VI também. Então isso isso eu acho errado também. Não tinha que decidir também por aí. acho que não. Acho que devia ver, tudo tinha que ver o cabeçalho. Bom, apesar que cabeçalho de texto vai ter só que é texto, né? É um pouco diferente, né? Mas ele eventualmente poderia conhecer as palavras-chave lá não sei. Eu acho que daria para ficar melhor isso. Nem que tivesse, pode ser que tenha, hein, Blau?
que tenha um parâmetro, se olhar no MAN, né, do VI, se tem um parâmetro para dizer, olha, eu quero que você interprete isso como se fosse... O Emacs talvez até tenha, né? O Nano não sei, mas de toda forma a gente... O Nano é pela extensão do arquivo, com certeza, porque eu já editei vários desses temas, né? Sim, por padrão, né? O VI também o VI também mas pode ser ou Vim, né? Pode ser que tenha alguma configuração também que altere isso, eu não sei dizer não. Não sei dizer não. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela normal de terminal e vamos ver aqui que as dúvidas aqui estão rolando. Ó, não é só o Blau que tem direito de falar aqui não, viu? Todo mundo pode falar. Eu só vim para dar o exemplo aí. Para todo mundo falar. Ó. Aqui, vamos ver, deixa eu olhar aqui as dúvidas aqui no chat. Vocês não sabem, quando ele olha lá eu conto. Na verdade, o que acontece é que eu estou me vingando, né? Porque ele entra nas minhas aulas, quer fazer coisa lá e fica aumentando o tempo da aula, fica aumentando o tempo da live de segunda. Enfim, é vingança, né? Mas da mesma forma que o Blau está aqui e está colaborando, eu espero que eu também esteja lá colaborando, né? Legal. Depois a gente avalia. É verdade. Qualquer coisa eu edito. Tá vendo? Aí você já tem vantagem, porque como não gosto de editar vídeo, aí eu não... A CD foi embora de novo? Eu quero responder a pergunta da CD. Não sei se ela já voltou aí. Mas vamos lá. Voltava em 20 minutos. Mas... 20 minutos acho que a gente já vai ter terminado aqui. Então eu vou responder a pergunta da CD. Ela vê a gravação depois. Ela está cuidando provavelmente do Gabriel, filho dela. Então já vou colaborar. Oi, Gabriel, beleza? Pronto. Assim ela assiste com o filho e facilita o processo dela conseguir assistir a resposta. A pergunta dela era o seguinte: algumas páginas da web, como o Jus Brasil, exigem a aceitação de cookies mesmo quando queremos apenas cancelar uma lista de e-mail. É possível o acesso por meio do terminal destas páginas cancelando os cookies? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar o que são esses tais cookies, né? Eu vou fazer uma definição aqui meio simples, mas é assim. Vamos supor, primeiro, inicialmente, usando um navegador comum, como o Chromium, como o Firefox, o IceCat, esses livres, né, que eu recomendo você utilizar. Então, em alguns sites, quando a gente estabelece a conexão HTTP, que o navegador faz lá, o servidor de web, ou a aplicação que está rodando no servidor de web, envia o chamado cookie. Ou seja, envia algumas informações que vão ser gravadas na nossa máquina, no nosso sistema, e posteriormente, quando a gente voltar àquele site consegue de novo ler essa informação do cookie que foi colocado por ele mesmo, né? O cacófato é inevitável, mas não tem problema, você pode dar risada aí, não tem erro não. E desta forma, consegue-se saber que aquele usuário já esteve lá no site, enfim, e tomar uma providência com relação a isso, como, por exemplo, sei lá, aparecer já um nome conhecido, ou coisa desse tipo, né? Uma configuração que você escolheu, ou coisas assim. Isso é bastante antigo, funcionava super bem, mas tem um monte de problemas relacionados a isso. Por quê? Porque quando a gente visita um site comum qualquer, eu quero visitar um site para me informar sobre algum assunto, uma revista, um jornal, ou um blog, etc. Em vários desses sites, existem lá no meio do site, sem que você veja, um código que às vezes é do Facebook, que às vezes é do Google, né, que serve para o Google, ou o Facebook, ou outras tantas empresas colocarem lá um banner de propaganda. Então eu estou acessando um site de uma loja que vende prateleiras. E eu estou acessando o site que vende uma loja que vende prateleiras, e lá no meio da página do site vai vir uma propaganda do Google. Ou seja,
o meu navegador também acessou o Google. E aí o Google tem condição de ler as informações que estão no cookie, ou eventualmente estejam na minha máquina, através desse cookie. Portanto, além disso, o Google vai ficar sabendo que eu estava lá usando, quem sou eu, porque através dessa informação que está no cookie, consegue me identificar, então ele consegue saber, inclusive, que eu visitei um site que vende prateleira. E a partir daí usar essa informação para outros fins, ou enfim, definir qual é a propaganda que vai aparecer, ou ter algum tipo de controle sobre a minha vida, monitorar tudo que eu estou fazendo e tudo mais. Então, cookies são interessantes lá no passado, mas atualmente são muito utilizados para ter essa síndrome de identificação, né? Inclusive com repercussões sobre a lei, né? Então, CD, você cometeu um pequeno escorregão aí, onde você misturou o seu problema com uma das possíveis soluções para o seu problema, né? Então é assim, o fato de você usar um navegador em modo texto não tem nenhuma relação com cookies. Por quê? Porque os navegadores em modo texto também podem funcionar com cookies, de maneira que você não vai ter nenhuma salvaguarda sob o ponto de vista do monitoramento pelo fato de estar usando um navegador em modo terminal ou de estar usando um navegador em modo gráfico. Agora, o que você pode efetivamente fazer e que vai aprimorar essa questão é você fazer o seguinte: eu vou abrir aqui meu navegador, estou em tela cheia, e eu posso aqui, é o Chromium, né? Eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui e falar aqui para abrir uma nova janela anônima. Desta forma, quando abro uma nova janela anônima, inclusive vem aqui as informações, ó, o Chrome, não traduziram para o Chromium, né? Mas é o Chromium e não o Chrome, né? Que está rodando aqui. O Chromium não salvará as seguintes informações: seu histórico de navegação, cookies e dados de sites. Portanto, se você, através de uma janela anônima, acessar um site que exige cookie, não tem problema nenhum. Por exemplo, o JUS Brasil. Vamos lá fazer o teste no JUS Brasil, deve ser .gov, né? .br, não sei. Vamos ver se é, não é. Vamos fazer uma pesquisa aqui, anônima também. Start. Deve ser .com só. .com, JUS Brasil? Que estranho. É. .com? Com BR. Porque o Jus Brasil não é do governo, é uma empresa privada, se não me engano. Tá vendo? Então tá lá, jusbrasil.com.br. Eu não sei aqui, não vou mexer, mas você pode acessar normalmente, ó, e tem lá, ó, sua privacidade. Opa! Apareceu ali, né? E sumiu já. Enfim, apareceu. Eu acredito que quando aparece essa informação do cookie, mesmo que você clique OK, o Chromium não vai salvar. Pois é capaz de salvar, mas só para enquanto ele está aberto, né? Deve salvar, inclusive, porque senão você não consegue navegar em muitos sites, né? Então é assim, apareceu uma mensagem sobre isso que não deu tempo de eu ler. Mas aqui, se você continua acessando, preciso de... Alguém sabe de algum que tenha essas coisas de cookie aí? De cabeça, um outro? Mas enfim, o que importa ao você aceitar o uso de cookies, o Chromium vai salvar nessa sessão temporária. Quando você fechar esta janela privativa, né, e tem a mesma coisa no Firefox, foi embora. Então, se você, numa outra oportunidade, vamos mostrar isso aqui, vou abrir de novo uma janela anônima, de novo eu vou acessar JUS, inclusive você vê que aqui está aparecendo porque está pesquisando no Google, aqui, ó, jusbrasil.com.br, a gente vai ver que deve aparecer essa mesma mensagem de segurança que apareceu muito rápido aqui embaixo, não está aparecendo. Olha lá, tá vendo? Sua privacidade, acessar o nosso site, concorda com a política e cookies. Então, continuar e fechar. Esse continuar e fechar aqui, que fecha sozinho, é capaz de ter aceitado isso sem pedir nada. Ou seja, foi igual a se eu tivesse acessado pela primeira vez, né? Então, desta forma,
você pode ter, digamos assim, o conforto de usar um navegador web no modo gráfico, né? Inclusive tem uma moça bonita aqui querendo falar comigo. Olha só, uma atendente aqui, que é a Sofia, já está querendo falar comigo aqui, tá vendo? Mas enfim, eu não vou falar com ela agora não. Tchau, Sofia. Oi, professor, boa noite. Pois não, boa noite. Ela quer saber se o senhor está precisando de um advogado, no mínimo. Viu? É verdade, né? É verdade. Ou me ameaçando, dizendo que se eu não ficar calado, eu vou precisar de um advogado, né? Pois não. Quem é que quer falar? É o Rogério? Não sei. Alguém que tinha uma pergunta? Eu estava falando que a moça está querendo saber se você está precisando de advogado, professor. Ah, deve ser isso mesmo. É bem capaz, né? Opa, Saulo, beleza? Alguma dúvida para a gente continuar? A CD perdeu? Vamos ver se tem mais dúvida lá no... Opa, já vi essa. Ajuda para encontrar comando. Encontrei um comando que é usando as sugestões de software. Qual plano você usar? Basicamente 2 cliques. Eu não sei, vamos ver se o Blau sabe disso daqui. Ah, não, acho que já responderam. O Adfeno já respondeu para ele aqui. Ah, muito bem. Então tá tudo em ordem aí. A galera aqui é uma beleza, cara, porque, tá vendo? Por isso que é legal de participar aqui. O pessoal que vem aqui não vem só tirar aula, de tirar dúvidas. O pessoal vem acompanhar as bobagens que eu falo aqui e, mais do que isso, ajudar as outras pessoas que também vieram. Esse é o espírito aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Esse é o espírito da comunidade DebXP. Esse é o espírito do software livre. O espírito da colaboração, né? Das pessoas se ajudando umas às outras. De repente aqui eu aprendo alguma coisinha com o Blau, de repente o Adfeno aprende uma coisinha com o Blau, de repente eu aprendo uma coisinha com o Adfeno, e assim a gente vai um ajudando o outro e todo mundo crescendo. Essa é a ideia do software livre, né? Deixa eu ver quanto tempo que nós já estamos aqui nesse bate-papo. Já estamos a 1h41, então a gente vai para aquela sessão do encaminhamento, como diria Blau Araújo, né? Alguma dúvida a mais que a gente possa ajudar? Lembrando sempre também que a gente encerra a gravação perto de 2 horas, mas o pessoal que desejar pode continuar aqui na sala, eu também continuo, para a gente bater papo, dar risada, tirar outras dúvidas, enfim, coisas desse tipo que são especiais só para quem quis e pôde vir aqui participar da aula ao vivo. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe 2, então vamos lá. Não tendo mais dúvida, a gente vai aqui para os nossos recadinhos, lembrando que todas as terças-feiras, às 19 horas, no horário oficial do Brasil, a gente está aqui na sala de videoconferência do Jitsi, que é o meet.jitsi.si/curso GNU. Lembrar também que às terças-feiras, também às 19 horas, também no horário de Brasília, a gente está numa outra sala, que é a meet.jit.si/labgnu, fazendo laboratórios. A ideia do laboratório é a gente sempre fazer algum tipo de atividade em alguma máquina, como um tutorial, a instalação de alguma coisa, a solução de um problema de alguém que faça parte aí do curso, e esse processo também é colaborativo, então todo mundo sai ajudando. A gente já teve vários casos aí muito interessantes do pessoal um ajudando com o outro. E falando em ajudar, você pode ajudar aqui esse canal, pode ser compartilhando, pode ser deixando o seu joinha, ou eventualmente, se você tiver condições, pode ser também financeiramente. Você pode fazer isso lendo esses QR Codes ou aqui na descrição do vídeo. Lembrando sempre, eu ia me esquecendo desta parte, ainda bem que eu botei aqui. Então, na aula de tirar dúvidas aqui, eu resolvi colocar aqui um enigma matemático ou matemático, né? Então a história é a seguinte: estava lá num encontro de amantes da matemática, tinham 2 pessoas matemáticas nesse encontro, e uma resolveu então lançar um pequeno probleminha para a outra, dizendo assim: olha, eu quero que você adivinhe, descubra a idade dos meus 3 filhos. Aí a segunda pessoa matemática diz: bom, tudo bem, vamos lá, me dê as informações para eu poder tentar descobrir.
Aí a primeira pessoa matemática disse: olha, o produto da idade dos meus 3 filhos é 36. Aí a segunda pessoa matemática falou, pensou um pouco e disse: bom, não é possível eu dizer com precisão, com exatidão, qual é a idade dos seus 3 filhos. Aí a primeira pessoa matemática apontou assim para o lado e disse: a soma da idade dos meus 3 filhos é o número daquela casa. Aí a segunda pessoa matemática olhou o número daquela casa, raciocinou, pensou mais um pouco e disse: não sou capaz de dizer ainda a idade dos seus 3 filhos. Aí a primeira pessoa matemática disse: é verdade, o meu filho mais velho toca piano. Aí a segunda pessoa matemática então disse: ah, sim, então a idade dos seus 3 filhos é tanto, tanto e tanto. Então vamos lá, não é pegadinha, é problema de matemática. Recapitulando, o produto da idade dos 3 filhos é 36. A soma é um número que nós não sabemos qual é, que é o número daquela casa. E, é verdade, o mais velho toca piano. Qual é a idade dos 3 filhos? Esse é um desafio enigmático dos matemáticos que eu estou propondo para você. Se você tiver gosto por isso, paciência, eu acho bastante divertido. Isso, além de divertir, faz a cabeça funcionar. Nos problemas matemáticos aqui que eu vou apresentar, eu não vou fazer pegadinhas, não tem pegadinhas, é pura lógica e matemática, tá certo? Então eu espero que você enfrente aí o desafio e na próxima aula do Tira Dúvidas a gente explica qual a solução, tá certo? Se você já quiser ir deixando os comentários aí da solução, pode fazê-lo também, que também é legal. Lembrando sempre que você me encontra nas mídias sociais por @Creteu e no nosso grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha curtido essa aula, que você se empenhe em resolver o enigma matemático e a gente se vê numa próxima oportunidade, numa aula, num laboratório, numa aula de Tira Dúvidas. Eu espero você. Até lá.